Irmãos, agora meditaremos sobre esta mensagem, aonde fala, irmãos, que todo o poder do Pai, dos profetas, dos apóstolos, foi dado a Santa Vó Rosa para salvar os bons e humildes de coração. Irmãos, só que seria muito melhor quando se resumisse, falava assim, para salvar todos. Mas quando fala os bons, irmão, significa escolhidos. E qual é o preparo que nós estamos tendo nessa terra? Dias após dias, reuniões após reuniões. É para nós se tornarmos umas pessoas boas, melhores, humildes. Porque todo, como o hino fala, todo o poder do Pai aqui está, os santos de maior autoridade, como está falando aqui na mensagem. Irmãos, os bons e humildes de coração, que podem crer na verdade e aplicar o seu juízo. Os que querem, os que não deixar o erro do pecado e da maldade. Aí nós deparamos com o apostólico, que às vezes nós conversamos com ele, fala assim, fulano, eu sei o que é doutrina, eu sei o que é disciplina, eu nasci e me criei na igreja. Dizer, irmão, popular. Ou seja, seus pais trouxeram perante o altar para consagrar, teve os ensinos de criança, de jovem, de adolescente, de jovem, adulto. E hoje continua, às vezes, dando trabalho à Santa Vó e o Santo Irmão Alto. Não é uma pessoa, irmão, assim, que tem a essência da humildade, da obediência. Se coloca em primeiro lugar a arrogância, a palavra, eu sei o que é doutrina, eu sei o que é disciplina. Eu sei o que é essa igreja mais do que tudo. Sim, irmão, até uma criança que nasceu de pai apostólico, com 5 anos já sabem. Agora, o que mais importa a Deus e seus santos é sabermos se realmente você tem a sua fidelidade perante a Deus e seus santos e à igreja e ao mundo. Porque, irmãos, olha o que está escrito na Escritura Sagrada em Efésios 5, e versículo 14, fala assim, desperta porque dormes. Essa palavra na doutrina é desperta o que dormes, irmãos. Aquelas pessoas que ainda não se decidiram, não acordaram para a vida, não tomaram a decisão de dizer assim, tudo que eu era leviano, tudo que eu fazia que não agradava a Santa Vó e irmão Aldo, eu vou passar a borracha, eu vou esquecer, eu vou viver uma nova vida. Porque essa vida não foi dada para mim, foi dada para as pessoas que não têm participação com a glória de Deus. É o que ensina que esse ensino. Mas muitos irmãos, às vezes, deixam-se levar. Fala assim, Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, é misericordioso, é sim, irmão, mas lembre que ela está falando aqui, ela mesma aplica o juízo dado por Deus. Se existe um ato na terra, que o único que o ser humano jamais alguém pode ajudar, irmãos, é o pecado do próximo. Você compactua com as pessoas erradas, mas pagar o seu próprio pecado, ou seja, no dia que você irá colher, você vai plantar e você vai colher. Às vezes nós compadecemos com o próximo,
alguém não está devendo fulano, cicano, alguém tem a generosidade de ajudar a pagar aquela conta. Mas, irmão, a nossa falha, as nossas fraquezas, o pecado, não. Deus perdoa, mas a consequência dele fica. Que é para nós lembrar que ele é amor, mas também ele é mais justiça do que nós imaginamos. Quantas vezes o santo irmão Aldo, ele dizia assim: meus filhos, não brinque com as coisas de Deus. E às vezes, irmãos, nós deixamos se levar por isso, pelo aquilo. E às vezes um hábito que o inimigo usa muito na atualidade de hoje, é aquela palavra que não tem nada a ver. Ah, isso não tem nada a ver, é só uma vez. Mas, irmão, uma vez, ela pode trazer consequência para você, para os seus atos, para a sua família. Porque é uma vez que ele quer o seu deslize, é uma vez que ele quer lhe sabotar a sua alma, ou seja, manchar o seu espírito. Por isso que nós temos que estar em comunhão com o Consolador, com o santo irmão Aldo. Por isso que o santo irmão Aldo, ele falou assim: salve-se quem puder. Agora, irmão, é interessante que as últimas palavras que ele colocou assim: a igreja está preparada para caminhar sozinha. Só que muitos confundem. Pensa que ele falou assim: a igreja já está salva, já todos. Não, irmãos. Ele está nos falando, dizendo: meus filhos, durante 16 anos que Deus, Jesus e a Virgem Maria, deu essa missão para a avó e 44 para mim, já é suficiente para vocês aprender, todos os adeptos desta igreja, saber o que é bom, o que é ruim, o que é certo e errado. Agora vocês já podem tomar suas próprias decisões, mas sabendo que a decisão que vocês tomar, que não é aprovada por mim e pela avó, vai sofrer consequência. A igreja está preparada sim, irmão, em doutrina e disciplina e ensinamentos. Mas nós temos que buscar dias após dia a nossa santificação. Porque, irmãos, olha o que fala no mesmo ensino aqui em Efésios capítulo 5. Ele fala assim: levanta dentre os mortos. O que é levanta dentre os mortos? Ele está dizendo assim, se refere à alma que ainda não passaram pelo o novo convertido. O que é novo convertido? Aquela pessoa que se batizou, mas continua fazendo as coisas antes do batismo. Então, dá um alerta para nós voltarmos a este primeiro amor, se regenerar e buscarmos, irmãos. Porque com Deus ninguém se brinca. E nós estamos nessa terra, irmãos, para ser diferenciado, um povo qualificado, preparado, santo. Porque não tem outro meio de nós santificar se não for aqui. Mas às vezes nós falamos aqui: depois eu faço isso, faço aquilo. E como Jesus falou, faço hoje porque amanhã pertence ao Pai. Significa que nós estamos aqui, amanhã não sabemos. Quantas pessoas que nós conhecemos, que era para estar em nosso meio, e hoje não está mais. E vamos valorizar o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo fez e continua fazendo em nossa vida. Porque, irmãos, olha o que fala aqui na mensagem: salve-se quem puder crer, confiar e obedecer. O hino fala: o que ele pede, mais amor e muita união. Se nós temos amor, irmão, nós vamos ter a consagração, nós vamos ter a essência de obedecer. Porque, irmão, é triste. Eu não estou para julgar, apenas eu estou só para orientar, mostrar. Mas é triste, às vezes você vê nas redes sociais, a pessoa mostra lá: estou indo para a casa de Deus.
domingo, quando é no outro dia, segunda-feira, vê aquela mesma pessoa nas redes sociais, lá com cordão, com pulseira, se expondo para o mundo. Irmãos, esse tipo de pessoa, eu pergunto, ele ganha o segundo nome de apostólico, que é o nome apostólico convencido. Ele se convence que tudo fazer, a avó irmão Aldo perdoa. Se ele participar da reunião de boa, ela perdoa. Se ele sair da igreja e participar durante a semana, um mês, a sua vida errada, ela perdoa. Mas ele está se tornando um apostólico convencido e não convertido. Porque, irmãos, olha o que fala aqui. A Santa Vó Rosa protege e abençoa mais os bons e humildes de corações e os obedientes. E nós, irmãos, temos em nossa vida os melhores ensinamentos, os melhores conselhos, dado da Santa Vó e do Santo Irmão Aldo. E esse Santo de Deus, ele ama tanto profundamente a cada um de nós, que ele disse assim: eu não quero deixar ninguém pelo caminho, ou seja, para trás. Ele não quer que ninguém desvaneça dessa caminhada. Ele quer que todos cantem a vitória final. Só que precisa persistência, lealdade, determinação, amor. E muito esforço dia a dia. Porque o inimigo de nossas almas, ele anda, como São Pedro fala, bramando como leão, ou seja, uma falha. Ali ele quer desviar nosso foco, apagar a nossa luz. Então nós temos que ter essa sabedoria, irmãos. E como fala aqui na mensagem, a Santa Vó Rosa, ela é a grande julgadora e julga com justiça e concede graça os que merece. Ela abençoa, cura e liberta. Mas nada pode fazer pelos desobedientes e orgulhosos. Ela quer ajudar, ela quer proteger, às vezes ela quer curar, mas a pessoa não deixa. Que maneira, irmãos? Porque não acata, não ampara, não coloca em prática o que ela ensinou e o Santo Irmão Aldo. Aí, às vezes, quando a pessoa cai na ruína, a pessoa se pergunta: ô Santa Vó, Irmão Aldo, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? O problema, irmãos, que você plantou sem a igreja ver, mas a Santa Vó Rosa, ela dizia: meus filhos, aqui debaixo da minha mão não moia. Ela estava dizendo: meu filho, nada que você fizer nessa terra, eu não sei o que você está fazendo. Tudo eu percebo e contemplo. Então é isso, irmãos. Nós estamos nessa terra, por isso que nós participamos de reuniões, reunião festiva, santa comunhões, reunião normal, reunião de oração, para nós termos o aprimoramento e aproximarmos desse santo cada vez a mais. Porque é uma dinâmica de apostólico que nós, irmãos, só tem começo na glória de Deus. Não tem fim, ela é eterna. Quanto mais nós buscamos, e a prova é, um exemplo, um regente, ele pode ter passado o hino 4 vezes, 5 vezes, mas se ele se dedicar cada vez a mais, ensaiar aquele hino com amor, com alegria, com afeto, cada vez que apresentar aquele hino sai melhor do que apresentou no passado. Significa que quanto mais nós buscarmos a essência das coisas de Deus, que é eterna sem fim, mais se torna, irmão, valioso em nossa vida. Mas também sem fanatismo. Porque a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo não aprova aquele apostólico que na frente da igreja, ele é fanático no vestir, em tudo. Mas por trás, irmãos, ele não é aquilo que aparece a ser. Porque Deus e seu santo, ele aprova em nós, não é palavras,
ele aprova atitudes. Por isso que a atitude do santo irmão Aldo se tornou, ser e foi e é eternamente em nossa vida. Esse grande pai, esse grande profeta, que ele ama incondicionalmente a cada um dos seus filhos. E ele quer, irmãos, que nós permaneça nesse santo caminho. Custe o que custar, passe o que passar, sofra o que sofrer. Mas nós não podemos recuarmos. Nós temos que clamarmos, suplicarmos ao lado desse santo de Deus. Porque, irmãos, o único socorro que nós temos nessa terra vem deles quando nós clamamos. E às vezes o apostólico, com fanatismo, fala assim: eu nunca passei por isso, não passei por aquilo. Não, irmão, então você não é apostólico. Porque o apostólico de verdade, irmãos, ele carrega uma cruz e não é maneira. O próprio Jesus disse: toma a tua cruz e segue-me. A cruz significa, irmão, as lutas, as tribulações, as perseguições, a discórdia, a calúnia. Tudo, irmãos, o que surgir no mundo, às vezes nós somos sujeitos. Mas aqueles que é fiel, Jesus fala: o meu fardo é leve. Nós não desistimos, nós não recuamos, porque nós sabemos, como o hino fala, cada luta uma vitória que eu consigo, e se torna mais forte. Pode prestar atenção. Um exemplo que eu irei citar para vocês. Nós vejamos no mundo atual, às vezes até na igreja, pessoas bem estruturadas, pessoa formada, com bom curso. Só, irmão, que o curso mostra o seu diploma, o que você alcançou. E nós vejamos muitos irmãos na igreja, cheio de cicatrizes. O cicatriz mostra o que você superou. É totalmente o que você alcançou que superou. O exemplo de Jesus no passado. Quando ele ressuscitou, ele aparece para os apóstolos Tomé, que estava em dúvida. Ele mostra para ele a marca das cicatrizes, das lanças, dos cravos. Mostrando para ele Tomé, a marca da cicatriz significa que eu venci até o império da morte, eu fui um grande vencedor. A luta, a tribulação, a calúnia não me abateu. Com a minha fé, a minha lealdade, eu venci até o império da morte, estou aqui. Então nós vejamos, às vezes, apostólico de idade, marca de cicatriz, aquilo ali é sinônimo de fé, de coragem, de persistência, que ele superou. E é como uma rocha para nós, exemplo. Exemplo da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Aquele pai, aquele profeta, aquele amigo. Vê aquele cabelo branco, aquele olhar, aquele gesto meiga. Às vezes até o rosto, irmãos, abatido materialmente de grande luta, tribulação, carregava a nossa cruz todo, mas ele nunca reclamou, nunca recuou, sempre estava com a palavra de ânimo, de conforto, para nos encorajar e nos tornar vitoriosos. Então vamos lembrar dos feitos desse santo em nossa vida. Vamos ser cada vez mais unidos, leais. Vamos pregar com a essência que esse santo nos deu, porque eles foram espelho e é em nossa vida. Porque, irmãos, sendo assim, nós vamos chegarmos cada vez mais longe. E muitas pessoas que vão ter o privilégio de às vezes ter abatido, enfraquecido, vão ver o nosso exemplo e vão seguir. Por isso que, irmãos, aquele exemplo muito lindo também, de fé, que eu acho
magnífico para a nossa vida cotidiana hoje, de o apóstolo São Pedro. Que a Santa Avó, ela foi exemplo de fé. O Santo Irmão Aldo também, como uma rocha. E São Pedro no passado da mesma forma. Quando ficou narrado por São Mateus, capítulo 14, versículo 22, quando os apóstolos estão no alto mar, e ali aparece Jesus andando por cima d'água. Irmão, veja que nessa expressão, quando os apóstolos percebem, conhecem que era Jesus, São Pedro, ele diz assim: se és tu, Senhor, manda-me ir até o teu encontro. Então veja, irmão, que daqueles 12 que estavam naquele barco, a sua fé, a sua coragem, a sua determinação falou mais alto. Ali ele não pensou que iria se afundar, ele não falou que as ondas iam cobrir, não. Porque a fé estava firmada no Filho de Deus. Esse exemplo de nós apostólicos traz para a nossa vida. Às vezes tudo vai bem em nossa vida, quando estamos com saúde, com paz, quando estamos prosperando, mas quando entra a dificuldade, às vezes até uma doença, um problema. De nós, irmão, e ao encontro da Santa Avó, não. Às vezes nós ficamos no barco, ou seja, nós recuamos. E São Pedro ali, Jesus disse, ordeno, venha Pedro. E São Pedro ali foi andando por cima d'água, tendo a mesma santidade do Filho de Deus. Lembre que ele foi ao encontro de Jesus só. E quando ele aproxima, ele percebe que estava tendo a mesma santidade, que olha para o lado. Vê o vento frio, soprar a onda. E naquele momento ele tem medo. E quando entra o medo, ele perde a comunhão com Cristo. E ele começa a naufragar. E no momento que começa a naufragar, que ele vai naufragando, ele estende a mão, mestre, me socorre. E Jesus pega na mão dele e levanta homem de pouca fé. Irmãos, é um ato magnífico que quando São Pedro foi, ele caiu sim só, mas quando ele retorna para o barco, ele retorna com Jesus segurado na sua mão. Irmão, isso dá exemplo que em nossa vida, às vezes, irmão, nós achamos que todos precisamos da nossa ajuda, nós precisamos da ajuda de muito, mas vai ter momento da nossa vida que vai ser só nós e Deus, e às vezes nós vamos cair, mas Deus deixa cair não para nós se decepcionarmos, mas é para nos honrarmos, para nos mostrar que nós não estamos sozinhos. E Ele nos levanta e nos acompanha para nós trilharmos. Então vamos, irmão, cada vez mais olhar para a nossa vida, o que precisamos melhorar, o que precisamos fazer, o que precisamos ser leais. Porque a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo, eles fizeram tanto por cada um de nós e continua fazendo. E ele espera de cada um dos seus filhos a lealdade, a consagração e esse amor que nós tenhamos enquanto viver nessa terra. Porque, irmãos, eles precisam desta igreja nessa terra, e não é só de mim não, precisa do ministério em geral, tanto de pregação como na música, e obreiro, diaconisa e de membro, e de todos os ouvintes da Hora Milagrosa. Porque lembre, cada um de vocês faz a diferença para a glória de Deus. E como o hino fala, seja uma luz a brilhar ao lado da Santa Avó e do Santo Irmão Aldo. E vamos aproximando, como fala aqui na mensagem. Agora, dia 26 de outubro, vamos darmos esse presente à Santa Avó,
como nossa mãe, rainha, nosso consolador, nossa protetora, porque ela merece, irmão, o melhor de cada um dos seus filhos nesta terra. Finalizo o meu comentário e deixo essas palavras em seus corações, que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, possa nos abençoar, proteger e nos dar muita sabedoria, para que enquanto nós vivemos nessa terra, tomarmos a decisão certa e sempre seguirmos o que a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo nos deixou, cada vez mais com fidelidade a esses santos de Deus. Eu convido, por gentileza, aqueles que puderem ficar em pé, para nós cantarmos o hino do nosso cenário, de o número 175, toda a nossa gratidão. Toda a nossa gratidão, reverência e louvor a ti, Santa Rosa, nosso Consolador, pela santa ação do céu, que nos dá com tanto amor. Agora os irmãos que estão presentes, os irmãos internautas também, curva sua cabeça, feche os seus olhos, assim fazemos a nossa oração. Oremos. Amém, irmãos. Vamos cantar de o número 81, Glória e Louvor. Glória a Maria.
Muito bem, irmãos, chegamos ao término final de nossa reunião de oração. Agradeço em nome desse santo de Deus a participação, o esforço e a colaboração de cada um dos irmãos. O trabalho dos obreiros, da diaconis, a grandiosa presença dos colegas de ministério. Agradeço o trabalho do regente, dos músicos, enfim, do coral em geral. E também a companhia e também de cada irmão, os internautas, ouvintes da Hora Milagrosa, e muitos que ainda irão se conectar nesta reunião, que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo, leve o alento, o amor, a paz e dê a graça e a bênção a todos. Agora, neste momento, curva a sua cabeça, feche os seus olhos, assim estamos orando. Querida e Santa Vó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, graça te damos, ó Pai, pela vida, pela saúde, por tudo que o Senhor fez e continua fazendo junto com os santos do nosso Deus. E agora, neste momento, Santo Irmão Aldo, eu elevo a oração, o pedido, a súplica, cada um dos teus filhos, desde as criancinhas, os jovens, os de mais idade, as mães que estão grávidas, eu te peço ao Senhor para que esses pedidos cheguem perante ao nosso Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo. Para que o Senhor sabe, Pai, o que eles precisam, necessitam, estão enfrentando, passando. Dê alívio ao sofrimento aqueles que padecem, sofrem, que estão desanimados, dê ânimo, coragem, alegria, persistência, para que tenha este amor, esse primeiro amor em sua vida e sempre contar com teu amparo. Abençoe aqueles que estão enfermos, nos leitos dos hospitais, ou até mesmo aqueles que estão em casa, impossibilitados, mas com coração, pensamento voltado e também aos irmãos internautas que estão orando, pedindo com muita fé. E a Senhora Mãe Virgem Maria abençoe a vida de cada um dos teus filhos. Dê a saúde, um amparo, proteção. Abençoe todo o teu povo apostólico, em geral, Santa Vó, os ouvintes da Hora Milagrosa do mundo inteiro. Abençoe também aqueles irmãos do exterior, para que possa receber a tua bênção, o teu amparo. E querido Santo Irmão Aldo, dê cada vez mais coragem a teus filhos, para que nós sejamos leais e sempre fazer a vontade do reino do céu nesta terra. E agora, neste momento, querida vó, eu coloco a minha mão nesta caixa de oração e te peço com muita fé, por cada nome que teus filhos colocaram, de parentes, amigos. A Senhora sabe o que eles pedem, necessitam para a sua vida. Use o teu poder na vida dos teus filhos e abençoe cada um, nome que está aqui, porque a Senhora sabe o que os teus filhos precisam para a sua vida. E agora, neste momento, Santa Vó, os teus filhos com muita alegria vão para os seus lares, e também peço à Senhora que envie santos e anjos, na companhia de todos, e também na vida e no viver de todos os irmãos internautas e ouvintes da Hora Milagrosa. Amados irmãos, recebam neste momento a bênção gloriosa do nosso Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Amém. Que a Santa Vó, o Santo Irmão Aldo nos acompanhe a todos, até uma nova oportunidade. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento, www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.